Graças a Deus. Buenas. Daqui a pouco às 11 horas teremos o nosso culto à saúde e prosperidade. Hoje é um dia interessante porque saímos cedo, corremos, tive que levar a encomenda para ser entregue na África na segunda-feira, para a igreja que está se expandindo então tudo é corrido, né? Mas vale muito a pena. Estamos conversando sobre isso agora, sobre escolhas, né? Sobre pequena felicidade e grande felicidade. Isso eu aprendi na palestra do reverendo Francisco e do reverendo Watanabe, contando a história do reverendo Francisco, né? Sobre escolher, sobre pequena felicidade, que é tudo que você pode querer profissionalmente, né? Financeiramente e tudo mais tal, ou a grande felicidade, que é aquela que é salvar pessoas, ajudar pessoas, renunciar a muita coisa material para conquistar. Não significa viver na pobreza, significa que você vai ser abençoado, porque Deus não vai deixar o filho dele desamparado em momento algum, por mais que doloroso que seja às vezes. E o texto de hoje é um texto também do seu Clarindo, que eu separei, porque, poxa vida, à luz dos ensinamentos espirituais, afirma que todos fazemos escolhas na vida. E o maior desafio não está em escolhê-las, mas em assumir as consequências. Ninguém pode viver por nós o aprendizado que nos cabe. Cada decisão é semente lançada ao solo da própria existência, e a colheita, cedo ou tarde, visitará o campo da consciência. A responsabilidade é mestra severa, porém justa, conduzindo-nos ao amadurecimento espiritual. Eu estava comentando agora há pouco, falando sobre a história da igreja, né, que mês que vem completamos 22 anos. Quando eu falo que nós dividimos em São Caetano, no começo da igreja, todo dia um pão de frios entre eu e os dedicantes, isso é verdade, nós vivemos isso. Em momento algum nós reclamamos, vivíamos em estado de graça, sempre agradecendo em qualquer circunstância. Dávamos até risada, que era um pão de frios e uma baracola, né, para dividir às vezes em 4, 5 pessoas. E valeu muito a pena, que isso nos fez amadurecer e entender o que é o processo da purificação na fé. Coragem, por sua vez, não é virtude pronta e acabada. É construção diária. Aprende a ser corajoso enfrentando as pequenas renúncias, os testemunhos silenciosos e as provas que se repetem ao longo da jornada. Ela não reside apenas no íntimo como sentimento abstrato, mas manifesta-se em cada atitude reta, em cada escolha digna, em cada passo firme dado mesmo sob o peso da incerteza. Essa renúncia que é falada aqui, nós tivemos que aprender também, né? Porque nós, nesses anos todos, aprendemos a viver sempre na escassez, a dividir o pouco que nós tínhamos com às vezes muitas pessoas. E dividir a escassez, e entender o processo da escassez, não significa viver na pobreza, porque nós temos aqui, pagamos aluguel, pagamos água, luz, telefone, todas as despesas da igreja, e não devemos nada a ninguém. O recurso que entra é parelho com o que nós gastamos. Não tem problema nenhum. Isso aqui não é uma empresa. Ela não tem que dar lucro. Ela tem que gerar o quê? Resultado na vida das pessoas. Ela tem que gerar graça na vida das pessoas. E nós estamos vendo pessoas tendo suas vidas resgatadas. Estamos vendo igrejas sendo construídas com o suor e esforço dos membros, graças à fé e o amor que eles têm, né? Claro, vai chegar uma condição que talvez Deus nos abençoe e fale assim, buf, está aqui. A partir de agora, você tem condição. Só que essa condição não é minha. Eu sou apenas um instrumento para poder fazer acontecer na vida de várias ou milhares de pessoas, onde quer que seja, que isso se concretize, porque essa é a vontade de Deus, né? É verdade que por vezes o fruto pode cair longe da árvore e ainda rolar grande distância, simbolizando os caminhos inesperados que tomamos. Contudo, a vida não nos foi concedida para fugir dos problemas, e sim para transformá-los em instrumentos de crescimento. Acolher as dificuldades como desafios educativos é a postura de quem compreende que as lutas de hoje são os alicerces das vitórias de amanhã. Assim,
Cada obstáculo superado converte-se em degrau seguro na ascensão do Espírito. Olha que profundo isso. Acolher as dificuldades como desafios educativos é postura de quem compreende que as lutas de hoje são os alicerces das vitórias de amanhã. Eu tenho plena convicção disso. Se nós não fôssemos treinados, educados sobre a escassez, nós seríamos pessoas relapsas mas assim, não valoriza nada. Porque tudo que nós temos aqui na igreja é doado. Tudo que é doado tem que ser valorizado, respeitado, porque é o sentimento dos bens materializados, membros e frequentadores. Então, eu falei agora há pouco para uma pessoa também, quando você coloca um donativo no envelope dentro da urna, ou quando você manda para mim um comprovante, eu imprimo e coloco dentro do envelope, dentro da urna. Sabe por quê? Porque Deus tem recebido o seu sentimento. Não é o dinheiro que está lá dentro. É o seu sentimento materializado e tem que ser respeitado. Se é 1, 10, 100, 1 milhão, não somos nós, homens, que vamos julgar isso. É Deus que vai entender o nível do seu sentimento. Porque tem pessoas aqui que já orientei até fazer donativo de grãozinho de arroz. E teve graça, teve milagre. Então, isso não tem preço. Vidas resgatadas não tem preço. Pessoas salvas não tem preço. O que é a pessoa salva? É uma pessoa que se reencontrou com Deus. Se você é cristão, se você é espírita, se você é messiânico, se você é budista, muçulmano, não importa. Todos nós podemos juntos salvar pessoas, oferecendo uma oração, estender a mão. Ah, quer mensageria também? Mas não quer tocar de religião? Não tem problema, pode vir. Isso é servir a Deus Supremo. E fazer o que o Mersama fala, né? Sejamos universalistas. Obrigado a todos, boa missão, que sejamos luz.